os irmãos, reafirmar a alegria, a satisfação de estar nesse contexto, para fazermos a mesma coisa que habitualmente o Senhor nos convida a fazer: honrar, bendizer, engrandecer o seu santo e soberano nome, e buscarmos na presença consoladora dele a edificação, necessária edificação para a nossa alma. A nossa alma está sofrendo o desgaste desse tempo maligno, desse mundo confuso, desse tempo de tribulação, e nisso não há nenhuma novidade. Só para os mais distraídos, só para aqueles que caminham de forma desatenta, é que ficam surpresos com a maldade do nosso tempo. Paulo, quando escrevia ao jovem Timóteo, buscando concentrar Timóteo em relação à realidade, não ao ideal da juventude, quem sabe de estimar o perfeito, quem sabe de viver a situação plena, triunfante nesse mundo, Paulo disse assim de maneira muito afetuosa a Timóteo: sabe, porém, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nós vivemos esse tempo difícil, razão pela qual a nossa alma precisa daquilo que só Deus tem a dar. Ele dá por intermédio da sua palavra o consolo, a instrução. Deus é extremamente farto, no sentido mesmo de fartura, de abundância. Só o livro do Apocalipse, ele não foi escrito para assustar. Muitas pessoas se assustam com o Apocalipse por conta das metáforas, de tantas figuras que lá estão posicionadas. Mas é um livro que visa o quê? Conforto, consolo, ânimo, instrução para a sua igreja. Assim também é o livro dos Salmos, e nessa manhã eu quero então convidar os irmãos, abrindo a palavra do Senhor no livro dos Salmos, encontrar o que diz todo o Salmo, mas nesse instante leremos apenas em conjunto os versículos de 12 a 15 do Salmo 37. Salmo 37, os versículos de 12 a 15. Leamos juntos em uma só voz, como o povo de Deus que anseia, deseja e tem certeza que o Deus presente haverá de trazer consolo para o nosso coração. Leamos: trama o ímpio contra o justo, a espada, porém, traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, amado Pai, é bom estar na Tua casa. Melhor ainda, Deus, saber que Tu estás aqui. A razão, o motivo primeiro e último deste ajuntamento é a glorificação do Teu santo nome. E atendendo ao convite imperativo que o Senhor nos faz, para então nos reunirmos, visando adorar, bendizer, glorificar e proclamar o Teu santo nome, acolhidos pela Tua graça, experimentando o renovar das Tuas misericórdias, rogamos que nessa hora em que o Teu livro santo, perfeito, suficiente é lido, que o Senhor gratifique a nossa mente com iluminação do Espírito, de maneira que então aquilo que está lido seja também interpretado, e não apenas isso, mas seja devidamente aplicado à prática da nossa vida. Apesar de mim, ó Deus, das minhas limitações e apesar das nossas comuns deficiências, rogamos, ó Deus, que o Senhor nos assista por meio de Cristo e nos abençoe com o entendimento da Tua verdade. Consola, conforta, exorta, nutre, abençoa, fortalece a Tua igreja por meio da Tua palavra, para que o Teu nome continue sendo engrandecido e o Teu reino possa ser cada vez mais levado a outros para o engrandecimento do nome de Cristo Jesus, no nome de quem nós Te oramos e tudo Te pedimos. Amém. Os irmãos se assentem. Como dito, irmãos, a nossa época é uma época de grande imoralidade. Há uma atmosfera de iniquidade muito intensa nos nossos dias. É tão intensa, é tão normal, é tão amplamente difundida e até estabelecidas regras legais, regimentais para a sua operação, a ponto então de chegarmos à conclusão de que o absurdo da iniquidade
deveria ser tratado com normalidade, com acatamento, como sendo a peça normal, a realidade assim a ser vivenciada sem nenhum tipo de desconforto. É isso que nós estamos contemplando nos nossos dias, é isso que nós estamos vendo e ouvindo, é isso que nós estamos a acompanhar naquilo que é a movimentação desse mundo que jaz no maligno, nessa geração que faz com que a realidade profética anunciada pelo próprio Senhor se concretize. O Senhor Jesus, entre tantas outras orientações e profecias que também apresentou, disse que haveria uma elevação do curso da iniquidade. A iniquidade haveria de se multiplicar, o mal haveria de se revelar na sua forma mais intensa, na sua forma mais hostil, mais agressiva, e justamente agressiva contra a glória de Deus, contra aquilo que diz respeito à pessoa do Senhor. É isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos ouvindo, é isso que nós estamos tendo a oportunidade enquanto geração que exerce aqui a militância em favor do reino. É isso que nós percebemos na própria legislação que se formula, na própria intenção dos homens que estão assim a criar regras, ou mesmo a se acionar realidades que são agressivamente contrárias ao bem proposto por Deus para a humanidade, regras que são agressivas contra a santidade do Senhor nosso Deus e regras que também são constrangedoras para aqueles que esperam no Senhor, o Senhor nosso Deus. Os Salmos é uma literatura abençoada. Todo mundo tem um apreço, todo mundo tem um prazer em se debruçar sobre o texto dos Salmos. Há vários tipos de salmos e todos eles, na verdade, visam engrandecer o cancioneiro, o inário do povo judeu, nas suas peregrinações, nos seus ajuntamentos no passado. Com eles, Deus era, na verdade, reconhecido como aquele que consola, como aquele que exerce o governo e não apenas intervém em determinados momentos, mas que sempre exerce o governo, administra todas as coisas. Com ele, na verdade, o salmista, ou por eles, o salmista revelava a situação de tristeza e de alegria. O salmista revelava, na verdade, a experiência da luta e da vitória, ambas, na verdade, vivenciadas com o auxílio do nosso Deus. Há múltiplos salmos com temas distintos, com temas variados. O Salmo 37 é um salmo que está dentro daquele conjunto de salmos que traz consigo a identificação de ser um salmo de sabedoria. E o que é um salmo de sabedoria? Um salmo de sabedoria é aquele, na verdade, na qual o autor está preocupado em pura e simplesmente revelar ao coração que está sob tensão, à alma que está vivendo a agonia, àqueles que, na verdade, estão vivenciando uma situação dolorosa, traumática, aquilo que é a sua percepção perante o Senhor nosso Deus. É o fruto daquele que parou, pensou, contemplou, estimou e buscou interpretar a movimentação do Deus que tudo governa em meio à circunstância traumática da vida. Nesse sentido, o Salmo de Sabedoria, ele não está preocupado em trazer um arrazoado a respeito das verdades absolutas que ele está a pronunciar. Ele não está indo à exaustão dos argumentos, ele não está, na verdade, rascunhando uma peça, um compêndio para dizer aonde se fundamenta as suas convicções absolutas. De maneira nenhuma. Ele olha para o Senhor, ele estima a realidade do seu coração, vê os demais que sofrem juntamente com ele, dada a aflição que é interpretada no seu momento, e ele então anuncia coisas benditas que provêm da sua percepção, do seu estimar em relação à grandeza do Senhor nosso Deus. É muito próprio entender isso no outro salmo, um salmo que se corresponde de maneira muito perfeita com o Salmo 37, é o Salmo 73, quando você encontra o salmista dizendo daquilo que lhe ocorreu como ambição, daquilo que lhe ocorreu como uma cobiça indevida, daquilo que ele na verdade estimou ao contemplar a sorte dos ímpios, à medida que ele visualizou o mal sendo realizado por homens impiedosos, e avaliou o seu dia a dia. Eu guardo aqui as minhas mãos na inocência e eles caminham, na verdade, vivendo como se nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de restrição lhe fosse imposta. Eles vivem vida feliz. Veja lá o que diz o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí diz ele, aquilo que normalmente nós não conseguimos confessar,
aquilo que normalmente nós embutimos, porque não é eclesiasticamente correto afirmar de que eu invejei. Quem aqui se levantaria e diz, olha, eu estou invejando? Quem aqui se levantaria e diria, eu estou cobiçando a realidade do outro? Isso, na verdade, é contrário à peça dos mandamentos, à realidade ensinada pelo Senhor, naquilo que Ele disse, para que nós não cobicemos coisa nenhuma, muito menos a sorte do outro. Ele diz, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava quem? Os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto, os olhos soltam-lhes a gordura e o coração brota-lhes as fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e aí ele está falando dessa tentação, dessa experiência de assédio do mal sobre as emoções, sobre a mente, sobre o coração, sobre a vontade do povo de Deus, a ponto então de olhar com consideração. Não parece razoável tomar o mesmo caminho dos ímpios? Não parece, na verdade, ser interessante a procissão dos perversos? Por isso o seu povo se volta para ele, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? É como se na verdade fosse a experiência de ocorrer no pensamento justamente aquilo que contrariamente seria a disposição do Salmo 1, há pouco lido. O Salmo 1 diz para não nos determos, não tomarmos conselho e nem nos assentarmos à roda dos escarnecedores, porque não há virtude nenhuma nisso. E a percepção nessa tensão, nessa tentação tão intensa vivida pelo povo, é como se de alguma forma fosse razoável o curso vivido pelos ímpios, por aqueles que estão movidos pela ambição e ofensa contra Deus. Eis que são estes os ímpios sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Com efeito, e aí é justamente o desfecho do seu sentimento, com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, cada manhã castigado, enquanto eles folgam, enquanto eles confessam alegria, enquanto eles prosperam, enquanto eles enriquecem, enquanto eles caminham para uma vida larga, longa, numa avenida muito ampla, eu caminho num beco estreito, apertado, extremamente desconfortável, por fruto do meu compromisso de viver a integridade que satisfaça ao Senhor nosso Deus. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei pesada tarefa para mim. Verso 17, leia comigo o que é que diz o salmista, e é a partir disso que nós voltamos para o Salmo 37 e temos a conclusão do que é, na verdade, o Salmo de sabedoria. É aquilo que ele olha em Deus, é aquilo que faz com que o seu coração então seja devidamente influenciado pela percepção do absoluto que é Deus, da glória, da força, da realidade intensa que há no Senhor. E isso repercute como algo que gera consolo, algo que gera a solução, algo que reequilibra, que reposiciona, que faz com que haja o exercício da perseverança, o abandono da experiência de se ver cobiçoso, desejoso de se envolver naquela sorte dos impiedosos. Leia comigo o verso 17, que diz o quê? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei, a terapia que resolve o drama, a tentação, o mal-estar do salmista é se ver perante o Senhor de toda a consolação, o Deus de toda a graça, o Deus da renovação da misericórdia, o Deus que assiste, o Deus conosco, o Deus que diz não tema, o Deus que diz eu estou convosco até os confins, pelos séculos dos séculos, o Deus que afirma lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, que nos faz caminhar em pastos, que nos leva ou nos conduz até mesmo no vale da sombra da morte, aquele que diz que bondade e o quê? Misericórdia certamente me seguirão todos os dias, nunca falta misericórdia, nunca falta bondade. O Senhor nunca, na verdade, se vê esvaziado da capacidade de renovar o seu favor em benefício da nossa vida, não porque mereçamos, mas porque Ele é fiel. Bendito seja o seu santo nome.
Salmo 37, irmãos, é justamente esse contexto de contemplação da glória, da majestade do Senhor. O Salmo, na verdade, começa dando a solução daquilo que no miolo o salmista compreende ser o drama. O Salmo, na verdade, dá o caminho construtivo, o caminho abençoador, o caminho que deve ser peregrinado por mim e por você, bem como pelos nossos antepassados no passado. O Salmo começa, na verdade, trazendo já a solução do problema que está posicionado no seu miolo. O problema é esse: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. O salmista então diz aquilo que é o movimento da impiedade. Mas aonde está a impiedade nesse sentido? Qual é a analogia, qual é a aplicabilidade dessa realidade do passado no contexto da nossa vivência? Qual é o ímpio que se levanta? Nós temos direito de culto, nós podemos ir e vir, nós podemos posicionar ali na praça e falar abertamente a respeito do Senhor, sem nenhum tipo de restrição. Aonde está a peça do governo se levantando, proibindo, levando preso? Daqui a alguns dias haverá o dia de intercessão pela igreja perseguida. Nós aqui não estamos visualizando esse tipo de esforço físico, bélico, institucional contra a nossa realidade. Está garantido porta aberta para qualquer confessionalidade nesses dias. Aonde então se aplica a interpretação precisa desse salmo para a nossa vida? Existe perseguição, sim, irmãos. E ela, na verdade, é aquilo que antecede justamente aquilo que já acontece em outros contextos, onde os irmãos estão sendo levados a uma experiência literal de cadeia, prisão, restrição da liberdade. Ela é no sentido ideológico, ela é no sentido daquilo que pensa, naquilo que estabelece como regra de conduta, naquilo que impõe como proibição, naquilo que na verdade busca restringir a nossa liberdade do exercício preciso de uma fé que não pode ser implícita, mas sim explícita em todas as áreas da nossa vida. Deixe-me dar 2 exemplos e com eles eu estimo e espero que na verdade os irmãos compreendam o que eu quero dizer. Nós vivemos a era em que, na verdade, os iguais devem se aproximar. Nós vivemos a época, na verdade, em que anormal é ser normal. Por exemplo, eu sou heterossexual, louvado seja Deus por isso. Amém? Muito bem, e eu espero que evidentemente que os irmãos também são. Mas isso faz com que eu seja anormal para um mundo então que propõe a realidade do homossexualismo. As leis estão sendo forjadas, as leis estão sendo implementadas, visando fazer com que, na verdade, a sociedade entenda isso como sendo absolutamente normal. Essa mesma semana nós vimos, na verdade, 2 senhoras que então contrataram um casamento perante um cartório, assinaram o termo de relacionamento, oficializou, e uma das filhas chorava dizendo: agora eu tenho 2 mães, eu estou tão feliz. Há um desequilíbrio nisso. Há algo que na verdade não diz respeito apenas à preservação daquilo que é a construção comum de uma sociedade, mas há um desequilíbrio, há uma bomba relógio sendo montada, há uma geração que na verdade sofrerá as consequências desse mal que é ofensivo àquilo que propôs o Criador quando nos fez homem e mulher, e disse então que se juntariam para ser ambos uma só carne, e isso haveria de repercutir como bênção na vida dos filhos e das gerações que haveriam de surgir. Os papéis estão desenhados pelo Senhor, as regras são muito claramente propostas pelo Senhor, na figura do homem, na figura da mulher. É absolutamente necessário, vital, imprescindível para as futuras gerações, a criança, seja um menino ou uma menina, ver a figura do pai e esse pai exercendo o seu papel. A mesma criança ver a sua mãe e também entender a figura desse papel materno devidamente cumprido. E quando isso não acontece, fora o grande detalhe de que todos nós não nascemos nesse mundo carregando um coração piedoso, pelo contrário, nós surgimos nesse mundo carregando um coração depravado, indisposto, inimigo, divorciado da comunhão com o Senhor. Olha lá o que diz Gênesis no capítulo 6, diz que o efeito daquela geração, que fora na verdade o resultado da contratação de relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, foi a geração absolutamente violenta, que só maquinava o mal, que tudo que respirava era ofensivo ao Senhor, a ponto então do Senhor dizer o quê? Não
encontro satisfação na humanidade, e com exceção da história de Noé e dos seus, eu trarei um grande dilúvio, com o qual então eu haverei de exterminar todos os demais. Como fruto dessa contratação, como fruto de uma relação desequilibrada, é o que nós estamos vendo. Outro exemplo: quantos aqui na infância foram disciplinados por papai e por mamãe? Vocês deveriam estar traumatizados. Eu preciso de terapia, conselho, me chame os psiquiatras, né? Lá em casa tinha até a personificação da disciplina. Era uma chibata. Eu não sei quantos conhecem chibata. Chibata, né? Parece coisa para cavalo, mas era usado em nós, os três, né? Ela ficava pendurada no quintal, no muro, no pregrinho. Aquilo era como quem assim, a manifestação do mal que vai lhe ocorrer se você então transgredir. E deixe-me dizer que mamãe era extremamente rigorosa. Mamãe num ringue de MMA talvez fizesse sucesso, dado o vigor com o qual ela na verdade buscava interagir, buscando exercer disciplina. E eu quero dizer aos irmãos que eu sou grato a Deus por esse rigor. Eu sou na verdade reconhecedor que boa quantidade das surras que mamãe deu, na verdade, elas eram correspondentes, elas eram equivalentes, elas foram necessárias, elas foram benditas. Louvado seja o Senhor por conta daquilo. Outras não foram, irmãos. Outras eram, na verdade, a vazão da raiva, comum a ela e comum a mim ou a você, quando muitas vezes nós perdemos lá as medidas e ao invés de apenas disciplinarmos por amor, visando a construção, visando contribuir para que permaneça no caminho, sem jamais se desviar dele, porque garantia disso não é apenas trazer para a igreja, mas é também levar para casa, apontando o caminho e as regras que fazem com que esteja no caminho. Tinha vezes que mamãe extrapolava a medida. Uma vez, ela quase vem aqui hoje, ainda bem que ela não veio, mas vou contar para vocês. Vocês não conhecem ela? Uma vez minha irmã, eu não lembro, eu sou o filho mais novo, o caçula, né? Aí uma vez a minha irmã fez algo extremamente complicado, e eu só lembro da cena. Mamãe então pegou a minha irmã, levou para o chuveiro e tome bater. Bateu. E já batendo, é para isso que então deveria haver a lei, dizendo: olha, não espanque, não traga maus tratos, buscando fazer com que haja a noção do equilíbrio, discipline, mas sem perder a medida. E após talvez, quem sabe, cansar fisicamente, ela agora vamos verbalizar. E minha irmã era muito pequena, e você vai interpretar que é fruto da pequenez, e os meninos e as meninas pequenininhos não podem dizer isso para a mamãe nem para papai, porque fazendo assim estarão transgredindo o mandamento de honrar pai e mãe. Minha mãe então com raiva disse: sua cachorra. Aí você sabe o que minha irmã respondeu? Só sou cachorra porque sou sua filha. Ela só fez com que o processo continuasse. Então, agora vai apanhar por aquilo que fez antes e pela besteira que está dizendo agora. Sabe o que é que o Estado diz? Que você não pode dar as palmadinhas. Lembra da lei da palmadinha? Lembra da lei que na verdade busca coibir, proibir, restringir, evitar, punir a quem na verdade chama o filho, o traz para perto e diz assim: olha, você errou nisso e por isso então você será disciplinado, por isso então você vai sofrer uma sanção física, por isso então naquele lugar que Deus providenciou para ser mais carnudinho, para ser mais rechuchudo, você vai receber as palmadinhas. Não é agressão, não é murro, não é soco, não é na verdade agredir para então ver lá arriado, disciplinei meu filho. Não, é para trazer o protesto físico necessário. Aí o Estado diz que isso não pode. E a campanha, intensa campanha, proibindo, restringindo, punindo, garantindo que será penalizado quem assim o fizer, ainda que o faça com amor, ainda que o faça com argumentos, ainda que o faça sofrendo mais em si do que a criança que recebe a disciplina. Veja como é contraditório.
Veja como, na verdade, o Estado que restringe, esse é o processo impiedoso. Ele, ao mesmo tempo que diz que nós não podemos educar os nossos filhos, ele discute em outras instâncias a redução da menoridade, não é isso? Penal. Maioridade penal, obrigado. Ao mesmo tempo que ele diz que o pai não deve exercer disciplina sobre os filhos, ele agora discute que o Estado ocupe, exerça esse papel, e então a maioridade deverá ser reduzida. E olha para outros países achando que é o máximo ver um país da Europa punindo ou recolhendo em cárcere uma criança de 7 anos. E aí os números são variados, 7, 8, 12... Essa esquizofrenia de condução, daquilo que seja administração da coisa pública, isso é contraditório. E o resultado disso, e o efeito disso, meus irmãos, o efeito dessa impiedade, o efeito desse mal, nós já estamos visualizando, nós já estamos, na verdade, testemunhando, nós já estamos nos impacientando, porque a criança de 10, de 12, com esse forte senso de impunidade, porque a impunidade, na verdade, já se processa em casa por conta da restrição imposta pelo mal, faz com que haja essa arrogância, faz com que haja essa altivez, a banalização da vida, na verdade a agressão, a violência para com o outro, e a criança então executa o pai, executa a mãe, executa o irmão. Nós vimos agora nos Estados Unidos, uma criança de 8 anos executou uma irmã de 12. Ou o maluco entra lá no cinema, atira para todo lado e acha absolutamente normal. Isso é o efeito dessa trama, como diz o salmista, trama o ímpio contra o justo. A intenção é agredir a Deus que fez todas as coisas, a intenção é agredir aquilo que representa o Senhor, e o que representa ao Senhor é a igreja de Cristo nesse mundo. O ímpio então trama esse mal, o ímpio então arranca da espada, distende o arco para abater o justo, para dizer não à verdade de Deus, como Romanos diz. Detém a verdade em favor da contratação de um vínculo com a injustiça. Mas só que o efeito não é apenas contra o justo, mas isso também faz com que haja um golpe desferido sobre todos. É a desgraça comum. É a desgraça comum, é um mundo que na verdade nos propõe uma noção de insegurança, de instabilidade, de fraqueza, de vulnerabilidade. Tudo isso na verdade nós estimamos, nós vemos, e quem é apenas atingido não são apenas os justos, mas o homem como um todo. É a desgraça comum. A espada, porém, lhe diz o versículo 15, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Ou seja, a trama do ímpio atinge ao próprio ímpio, ao mesmo tempo que também gera desgosto, insatisfação e tormento sobre a vida dos cristãos. Qual é a resposta para isso tudo? O salmista, ele inicia o salmo revelando qual é a resposta. Vamos ler juntos o versículo 1 e 2. Não. De novo, irmãos, do começo, todos juntos, bem bonitinho. Não. A primeira orientação consoladora do Senhor, por intermédio do que escreveu o salmista, engrandecendo ao Senhor nosso Deus, é na verdade uma orientação proibitiva. É uma orientação, sim, a restrição que é necessária, é justamente essa. Olha, ele diz assim, não fica de cabeça quente, não fica, na verdade, trazendo para si uma acidez em relação aos malfeitores. Meus irmãos, a nossa luta não é contra o homem que faz a impiedade correr fartamente no nosso contexto. A nossa luta, o nosso esforço é continuarmos seguindo, buscando avançar na direção do autor e consumador da nossa fé. Nós não lutamos contra homens, a nossa luta não é contra o quê? Carne e sangue. Nossa luta não é essa, nosso esforço proposto não é esse, e é justamente isso que começa a ser a construção da resposta do salmista, porque ele conhecia o problema, ele sabia da trama, ele percebia o mal no seu contexto, ele percebia o quanto isso gerava desgaste, mas ele agora tem resposta, e a resposta é justamente essa: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem
nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O que o salmista quer concluir com isso é que não há perspectiva de que esse seja um bem que se perpetua. Não há, na verdade, a conclusão de que essa alegria, de que essa prosperidade, de que essa realidade assim que é tão benéfica, tão recompensadora, ela possa se perenizar. Não, a compreensão é de que ela é efêmera. A compreensão é de que ela não tem solidez. A compreensão é de que ela pode corresponder por um tempo, mas eis que ela se autodestruirá, e ainda após a sua autodestruição, ainda estará passiva de experimentar o justo, terrível juízo do Senhor nosso Deus. É o que o salmista diz. Porque tanto o ímpio, ele puxa a sua espada, distende o seu arco e com ele se fere, e após se ferir com aquilo que ele mesmo inventa, depois disso tudo, ainda está debaixo do juízo do Senhor nosso Deus. Em outro lugar a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em outro lugar ainda diz que todos nós haveremos de prestar o quê? Contas. Há um dia de prestar conta, onde os crentes remidos haverão de se apresentar, e onde os ímpios também haverão de ser convidados a se apresentar, e cada um receberá do Senhor aquilo que for devido aplicar. Eu compreendo que até no inferno Deus será glorificado. Sabe por quê? Porque os que estiverem no inferno estarão absolutamente convencidos de que é a justa medida do Senhor como retribuição ao mal que realizaram. Um exemplo muito claro disso é aquele sentimento do homem rico que vivia na vida com Lázaro. Lembra a história do Lázaro? Lázaro se servia do que era o resto. Mas um dia diz o texto que Lázaro sobe para o seio de Abraão, e aquele rico foi para onde? No inferno. Ele não pede isenção, ele não pede retirada, ele está tão convencido, o argumento é tão claro ali, dizendo que ele não, olha, me tira daqui. Não, ele pede em favor de outros, pede coisas indevidas. Olha, manda Lázaro descer aqui e me trazer um lenitivo, alguma coisa que amenize o meu sofrimento. Isso não pode, os que estão aqui não passam para lá. Então faz com que ele vá aos meus parentes, à minha geração que lá ficou. Também não, lá eles têm os profetas, mas ele em nenhum instante ele revela indignação, revolta, em nenhum instante ele revela assim, aquela ideia de que eu estou sofrendo injustamente. Não! Até no inferno, os que lá estiverem em tormento haverão de reconhecer a beleza da justiça do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Amém? Nem tenhas inveja. Eis o corretivo do Senhor, eis na verdade a bendita instrução. Não inveja, meu irmão, não aceite a proposta de que seja de alguma forma viável, proveitoso, almejar, desejar, buscar, se envolver com aquilo que é a ciranda vivenciada pelos ímpios. Assim como dito no Salmo 73, como em tantos outros contextos, é um terreno escorregadio. Uma hora ele vai escorregar e nada haverá que o detenha. É tipo aqueles brinquedos, eu não sei se o presbítero, aquele brinquedo bem alto que nós temos nos parques aquáticos. Como é o nome daquilo? Toboágua. Quem já andou de toboágua aqui? Corajosos. Tem aqueles que na verdade são assim, adrenalina pura. Depois que você entra, não dá para voltar atrás. Assim é o caminho do ímpio. Tem uns que você... Eu não tive coragem, eu confesso, meio covarde para certas coisas, né? Eu não gosto de cobra e de toboágua, daquele que é assim, em que parece na verdade uma queda livre, em que a pessoa desce, o corpo se desembesta. Assim é a realidade do ímpio. Ele então acha bacana, é emocionante, é adrenalina pura, é experiência vibrante, mas então quando ele se vê em descida, nada há. E eis que para a sorte do ímpio, ou para a desgraça do ímpio, nem aquela água lá no final que retém existirá. Apenas uma laminazinha que fará com que, quando ele chegar no horizonte, no nível mais baixo, ele seja lançado para o lugar de destruição. Os efeitos dessa queda são horrendos. Por isso então o salmista diz, olha, não inveje, não almeje, não deseje. Nós estamos, irmãos, assediados por isso.
não é conveniente dizer, nós não haveremos de dizer, mas avalie o coração, peça ao Senhor, como diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, descortina o meu coração. Senhor, meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto, sonda, conhece e corrige se houver alguma regra que faz com que eu, ao invés de ambicionar os teus mandamentos, a tua lei, o teu caminho, a tua orientação, o teu conselho, esteja eu a ambicionar aquilo que é na verdade o brilho efêmero do ímpio nesse instante. Faz, meu Deus, romper com isso em nome do teu Filho Jesus. Por último, o salmista vai trazer a orientação daquilo que deve ser a minha, a sua, a nossa conduta, a conduta do homem de Deus em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer evento, em todo e qualquer episódio. Seja invariavelmente essa a nossa conduta, independentemente do cerco, do mal, da impiedade que se intensificará. E deixe-me dizer, irmãos, a perspectiva não é de que vai arrefecer, não, é de que vai se intensificar mais ainda. A impiedade se tornará crescente, o mal cada vez mais apresentará a sua face. Hoje ele traz restrições, hoje ele traz proibições, amanhã ele trará a punição para aquele que transgredir a proibição imposta por ele. A proposta do salmista é justamente essa. Verso 3, leia comigo, você conhece, ou cite, recite a partir do coração o que diz: confia, faz o bem, habita na terra e alimenta da verdade. Confia no Senhor. Não é em homens, não é em carros e cavalos, não é no braço, não é na influência, não é no que temos, não é no que conseguimos, não é na verdade confiar nas nossas tradições, é confia no Senhor. Confia no Senhor, e ao tempo em que confia no Senhor, corresponde como evidência dessa confiança, faz o bem. À medida que você vê o testemunho da maldade, à medida que você vê os elementos que evidenciam o processo materializante da iniquidade, faz o bem. E lembra-te que para o bem o Senhor nos criou, para o bem Ele nos salvou, para o bem Ele nos resgatou. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz como é que veio a nossa salvação: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Que mais? As feituras dele, criados para a prática das boas obras. O que são as boas obras? É a realização do bem. Não é um bem à semelhança do que fez Adão, que fazia por inclinação natural do seu coração ainda íntegro. Nós caímos, transgredimos, fomos resgatados e agora somos impelidos pela ação do Espírito Santo de Deus para nos envolvermos com o bem que Deus quer que façamos. Você está vendo mal? Você está vendo leis que são iníquas, você está vendo homens maus, você está vendo o exercício da perversão, você está vendo na verdade a extorsão, você está vendo a injustiça, você está vendo tudo aquilo que é ofensivo ao bem comum e à glória do santo Deus. O convite que o Senhor faz é o seguinte: confia, continua, persevera, confiando no Senhor e executando o bem, habita na terra, alimenta-te de quê? Da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus, o ensino do Senhor. Nós nunca podemos abrir mão da verdade. O salmo, todo mundo tem um salmo que mais prefere assim, né? Ou aquele que, eu gosto muito do Salmo 19, que ele começa falando da glória de Deus anunciada pelo firmamento, pelos astros, e lá no miolo ele nos dá aquilo que nós já conseguimos cantar. Outros cantam o salmo inteiro. Lá em Sião nós cantamos assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A lei do Senhor, que é a verdade, ela é poderosa, ela se infiltra, irmãos, promovendo efeitos assim tão benditos, que satisfazem como nenhuma outra realidade da vida pode, na verdade, satisfazer e corresponder.
É isso que o salmista diz: olha, confia no Senhor e alimenta-te do que é verdadeiro, do que é santo, do que é justo, do que é puro, do que é aprovado, contra o que não tem nenhum tipo de restrição ou efeito negativo, só tem efeito positivo. Alimenta-te da verdade. Verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha prazer no Senhor. Ao invés de ficar contemplando a movimentação do mal e de homens que são maus, de homens que são reprovados e que estão pelo Senhor também posicionados para o seu justo juízo, Ele propõe então, na verdade, nos agradarmos, encontrarmos prazer no Senhor. Temos a satisfação de olhar para o Senhor, temos na verdade os nossos olhos para o alto, porque do alto vem a real, plena e precisa satisfação que haverá de corresponder ao anelo do nosso coração. Começamos nos satisfazendo aqui e depois nos precipitaremos na eternidade bendita, experimentando o quê? Mais satisfação pelo prazer da comunhão, a comunhão no Senhor. Verso 5, leia comigo. Entrega. Fará o quê? Fará sobressair a tua justiça como luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Verso 7, bem forte. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. É a orientação do salmista. Entrega. Como quem de fato larga a mão de estar lidando com aquilo, entrega na certeza de que o Senhor é absolutamente poderoso, capaz para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, que Ele é compassivo, que Ele sabe o tamanho da angústia, do sofrimento, da luta, da tensão, do desafio que é viver esse mundo. Entrega na certeza de que você está aqui não porque planejou estar aqui. Nós estamos aqui, a igreja está aqui e estará aqui em resposta ao preciso decreto do Senhor, para cumprir invariavelmente a vontade do Senhor da igreja. E se estamos aqui por vontade do Senhor, Ele sabe do bem que necessitamos, Ele sabe do aperto no qual nós nos enfiamos, Ele sabe das lutas que travamos, mas Ele está aqui à nossa frente, conduzindo com sabedoria, com bondade, com justiça, não apenas com intervenção, mas com governo capaz, habilidoso, para fazer frear o mal e nos dar alívio, para fazer com que avancemos e percorramos todo o nosso caminho e lá no final possamos juntos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Por isso então é que Ele propõe: entrega, confia nele e o mais Ele fará. A ideia, irmãos, está embutida nesse texto, é neutralizar aquela ansiedade, aquela angústia, aquela agonia que nos ocorre. É a ideia da entrega que nos faz, então, nos ocuparmos com a outra realidade, que é a última realidade lida por todos nós. Entrega e vivencia essa experiência da entrega sem essa ânsia. E como será, então, vivenciada isso? Descansando. Descansa no Senhor e espera nele. São atitudes construtivas, muito mais eficientes, muito mais virtuosas, muito mais condizentes com a condição que temos do que com aquela que muitas vezes é o apelo da nossa carne, do nosso coração corrupto, de uma mente fraca, machucada e marcada pela influência do pecado, que muitas vezes nos faz ambicionar a sorte dos ímpios. O Senhor não nos chamou para nos envolvermos com a perspectiva do ímpio, mas sim com aquilo que é a proposta do Supremo Justo, Cristo Jesus. E nesse sentido, a atitude deve ser essa, de uma resposta construtiva, aonde então nós confiamos, nos agradamos no Senhor, entregamos todas as coisas a Ele e descansamos, na certeza de que Ele jamais nos decepcionará. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Igreja de Cristo persevera, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé,
olhando para Ele e sendo iluminado, para que jamais venha a sofrer vexame, para que possa então correr a carreira que está proposta e assim honrar, bendizer e engrandecer ao nosso Supremo Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades ao nosso coração, para o nosso consolo, para o alívio da nossa alma, para a instrução e orientação dos nossos pés no percorrer o bom caminho de Cristo Jesus. Vamos orar? Fique em pé, querido. Bondoso e soberano Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu santo nome. O Senhor, melhor do que nós, sabe discernir os dias em que vivemos, sabe do mal que nos rodeia, sabe das tramas, conheces o arco e a espada que está nas mãos dos ímpios, sabe de que leis, medidas e orientações estão sendo forjadas. Elas são agressivas contra o Senhor e naturalmente o serão contra todos nós que aqui representamos o Teu nome. Isso nos deixa inquietos muitas vezes, isso nos faz preocupados, isso nos deixa indignados. Mas, ó Deus, que o nosso coração seja orientado pela Tua palavra, que ele se veja infiltrado pela palavra do Senhor que nos propõe entregar, confiar, esperar e descansar no Senhor. Que o nosso coração corresponda ao Teu desejo eterno e assim nós colaboremos nesse mundo perverso, não com a realização do mal, nem com o envolvimento com a maldade dos ímpios, mas sim com a celebração do bem, para o qual nós fomos chamados pela suficiente e eficiente graça que é em Cristo Jesus. Consola os meus irmãos desta igreja, nutre a mente, o coração e a alma, faze-os persistir no bom caminho, faze-os resistentes a toda a proposta de iniquidade ou toda a invenção que porventura venha a surgir nesse mundo como um atalho ou como uma alternativa. Faze-os, ó Deus, contumazes em persistir, seguindo pura e simplesmente ao nosso Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, que nos fala, que nos comunica, que nos orienta por meio da Tua bendita palavra. Que assim ele seja encontrado, perseverando até o fim, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Deus abençoe.